Oi gente, como vocês estão? Espero que estejam bem. No último vídeo eu fiz a capa com o calendário anexado, o índice e a legenda dos símbolos. E contei para vocês que a preparação para o meu Bullet Journal de 2024 era só isso. Mas eu precisei fazer algumas coisas, porque como eu fico muito ansiosa nessa época do ano, parar para escrever um pouco me ajuda a tranquilizar a mente. Me contem, vocês também ficam mais ansiosos no fim do ano? Eu fico bastante, mas organizar os pensamentos e passar para o meu bullet journal me ajuda a me sentir mais preparada para os meus objetivos para o novo ano. Antes de vir para o Bujô, eu escrevi em outro caderno, um que eu uso como um diário mesmo, e fui desenvolvendo as preocupações que estavam ainda muito abstratas na minha mente. Eu prefiro manter esse diário separado porque eu gosto que o Bujô seja um lugar que eu olho para me localizar a partir do que eu já decidi e planejei anteriormente. Então, de preferência, ele não pode estar muito poluído de informações. Essa página é dedicada ao meu foco do ano. E é a partir dessa reflexão que eu vou me guiar para quais novos hábitos eu quero construir e quais novas atitudes vão me levar nessa direção. Eu não gosto muito de fazer um monte de listas de metas e coisas que eu quero fazer durante o ano. Eu prefiro escolher um foco e trabalhar as metas para cumprir um objetivo. Basicamente, em vez de olhar para as metas que eu quero alcançar, acho mais construtivo mirar no estilo de vida que eu quero ter e qual o próximo passo para alcançar isso. Então eu analisei o que eu preciso na minha vida e em mim, o que eu preciso mudar, né? E acho que o mais importante é que eu volte a acreditar mais nos meus sonhos. Esse é o meu foco a partir de agora, mas parece muito vago dito assim, né? Então, uma pergunta que pode ajudar a entender como ir quebrando para passos menores é: como quero crescer nesse período? E também, que atitudes podem me levar nessa direção? Para mim, acreditar nos meus sonhos nesse momento significa ser mais confiante em relação ao meu lado artístico. E para chegar mais perto dessa vida que eu desejo, eu preciso levar a sério o tempo que dedico à minha criatividade. Aqui nessa página eu escrevi as metas que são relacionadas com esse projeto e também com esse canal, já que o canal também é algo novo e também é relacionado com a criatividade que eu quero trabalhar. Aqui é um rastreador de tarefas que eu não posso deixar de fazer em relação à casa e a cuidados pessoais. Eu escolhi algumas tarefas semanais e mensais com as quais eu costumo me perder em relação a quando foi feito pela última vez. E as tarefas diárias vão junto com os hábitos lá na frente no registro semanal. Eu acho muito maçante quando os rastreadores de tarefas ou de hábitos ficam muito cheios. Acho que fica muito poluído e propenso a ser abandonado. Por isso, acho melhor escrever só as que eu tenho mais dificuldade de manter a constância certa. Um ano tem 52 semanas, então
como esse rastreador de tarefas é para um semestre, coloquei aqui 26 quadradinhos para preencher. E em vez de preencher pintando os quadradinhos, eu pretendo colocar a data que foi feita. Como eu falei no último vídeo, eu tenho a dificuldade em manter o future log e estava em dúvida se iria fazer. E aí eu fui de não fazer a mudar de ideia e resolver fazer um assim, enorme. Só que o que eu estou pretendendo é usar ele principalmente para o meu projeto criativo, como um cronograma e um registro do progresso. Como é algo novo na minha rotina, acho que assim eu vou conseguir visualizar melhor. Eu fiz essa lateral com essas abas em cascata para dar uma unidade a essas páginas e também ficar mais fácil de acessar. E é isso por enquanto, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e também quero agradecer a vocês que assistiram o primeiro. Me deu uma super motivada ver o apoio de vocês, seja por curtidas, comentários ou inscrições. De verdade, muito obrigada. Um abraço e até a próxima.